Olá, pessoal, eu sou Rosi Alves, do Pod Concurseiro, e para quem não conhece o projeto, é um projeto social para ajudar concurseiros em situação de vulnerabilidade, e o critério objetivo é o Bolsa Família, né? Beneficiários do Bolsa Família que queiram estudar para concursos. Então, esse projeto ele foi criado em agosto do ano passado, e eu capto bolsas de estudo nos cursinhos, através de seguidores também, com doações. E essa captação de bolsa, né, ela não se resume a entregar o material, e sim acompanhar esses concurseiros também, para entender como é que está acontecendo essa adesão, né, do conteúdo, porque são pessoas que, às vezes, nem estudaram para concurso, nunca estudaram para concurso, nunca abriram um PDF. Então, existe esse acompanhamento com eles também. E voltando para o podcast, né, que é um dos eixos do projeto do Pod Concurseiro, é um podcast informativo. Trago entrevista com carreiras, né, pessoas de determinadas carreiras, para que a sociedade entenda o que esse auditor fiscal do trabalho, qual é a atividade dele, analista técnico de políticas sociais, o gestor federal também, o EPPGG. Então, foram várias carreiras que eu trouxe aqui para que o servidor contasse como é que é o dia a dia deles. Teve um caso do indigenismo, que um seguidor falou que ele formou um indigenista num episódio, porque não conhecia a carreira, e a partir da entrevista, esse concurseiro se identificou e optou no CNU a carreira, né, entre as demais. Então, é impulsionar mesmo a vocação, né, para que o concurseiro ele não se limite apenas ao regimento interno, que é uma coisa muito estática, às vezes não reflete muito bem o dia a dia, não dá para entender muita coisa, entender a realidade desse servidor. E aí, nessa conversa leve, o concurseiro do outro lado consegue se identificar na carreira e também a sociedade, porque muitas vezes os jornais colocam de forma muito sensacionalista de que o servidor não trabalha, né? Então, coloca sempre uma polêmica e não para mostrar o lado, né, positivo da administração, o que está acontecendo para o impacto, né, para a sociedade. Então, hoje, eu estou aqui com a Betânia, a presidente da ENAP. Gente, esse episódio é muito chique. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar aí com os novos, provavelmente os novos servidores públicos que daqui a alguns meses estarão conosco, sendo os nossos colegas na administração pública federal. Sim, e a ENAP tem um papel muito importante, né, no Concurso Nacional Unificado. O podcast ele trouxe diversas entrevistas já, e o objetivo é trazer os principais atores desse processo do CNU para que as pessoas consigam entender o contexto do que é o Concurso Nacional Unificado, que é sem precedentes, né, na vida concurseira. O concurso é totalmente sem precedentes, ele é inovador do início ao fim, em todas as etapas dele, é sempre uma novidade e é uma aposta da administração pública para tornar o concurso público mais democrático, com mais pessoas, com mais diversidade na administração pública, dando chance para pessoas de diversos grupos que antes não tinham acesso ao concurso público. Sim, e o contexto do podcast, né, desse episódio, é trazer a carreira, né, a sua carreira, entender como é que foi a sua entrada na administração, como é que foi a sua jornada, falar também sobre a ENAP, né, para que as pessoas consigam enxergar o papel da ENAP em toda a administração e para a sociedade também. E, a partir disso, a gente entra esse protagonismo da ENAP no Concurso Nacional Unificado também. Então, primeiro, vamos falar da carreira da Betânia, como é que você entrou no serviço público, você teve a vocação, como é que foi? Então, eu venho de uma formação 100% pública. Uhum. Eu estudei em escola pública a vida inteira. No ensino médio, eu estudei numa escola federal, né? Tive essa oportunidade, que era uma escola muito boa, que preparava para o vestibular. E depois eu fiz faculdade, né? Universidade, numa escola pública, na Universidade Federal de Minas Gerais. E também tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado pela universidade como bolsista, CAPES e também CNPq, né? O mestrado eu fui bolsista de uma agência
residência e no doutorado de outra. Então, eu tenho uma trajetória 100% pública. E a área pública sempre me inspirou muito. Então, eu sou economista e aí, ainda na graduação, eu fui para o lado de economia social, avaliação econômica de políticas públicas. Então, eu sempre tive essa simbiose, vamos dizer, com o público. Sempre valorizei muito o público. E entrei no concurso, né? Eu sou da carreira de Auditora Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional. Fiz o concurso e fiz esse caminho aí que todos os ouvintes do podcast estão fazendo, né? Que é pegar o livro, abrir, estudar muito, tentar. À época não tinha concurso nacional unificado, essa é a primeira vez, então tentei vários concursos até passar no que hoje é a minha carreira. Da STN, a FFC da STN, né? Isso, a FFC da STN, exatamente. Eu fiz até um episódio aqui da carreira da STN com o Gilvan Dantas. Ah, que legal. Para ele mostrar, ele mostrou o que é a atividade do auditor de finanças e controle dentro da STN, que é a mesma carreira da CNU, da CGU. Da CGU, que era a minha carreira anterior, mas atuações diferentes em seus determinados órgãos. Então, muito bacana. E a história com a ENAP, como começou assim? Então, a ENAP, eu era da ESAF, da extinta ESAF, Escola Nacional de Fazendária, né? Que foi extinta, infelizmente, em 2019. Eu era diretora lá de ensino à distância e a ESAF foi absolvida pela ENAP. Então, nessa absolução, eu fui trabalhar na ENAP como coordenadora geral lá, fiquei 2 anos, quase 2 anos lá trabalhando, depois voltei para o Tesouro. E aí agora eu fui convidada pela ministra Esther Dweck, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a qual a ENAP é vinculada, para assumir a presidência da escola. Então, entrei na escola em 2023, né, junto com a ministra Esther Dweck, e de lá para cá a gente vem trabalhando muito para tornar a ENAP também democrática, né, democratizar o acesso ao ensino da ENAP. Sim. Para quem não conhece, a ENAP, ela era vinculada ao Ministério do Planejamento antes, né? Isso. E a ESAF pelo Ministério da Fazenda. Aí, com a criação do Ministério da Economia, né? Isso. Que aí foi uma junção de diversos ministérios. Eu passei por ele na época, eu chamava de megastério, porque eram muitos ministérios em um só. Foram o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio, Previdência e Ministério da Fazenda. A ESAF, ela era banca examinadora também, né? Fazia os concursos da Receita Federal, por exemplo, era muito temida pelos concurseiros. Muito, a ESAF ela era muito conhecida pelos concursos, né, então ela era uma banca de concurso, né, muito reconhecida pelos concurseiros, uma banca difícil, sim, né, para várias carreiras, e além disso ela também formava os servidores públicos, como a ENAP faz, só que da área fazendária. Sim. Então, ela tinha um foco muito específico. Enquanto a ENAP formava servidores da área mais de gestão, administrativa e outras áreas, a ESAF era muito focada só no tema fazendário. Com a união das duas escolas, a ENAP passou a atender todas as áreas temáticas do governo do Executivo Federal. Sim, e qual é o papel, assim, da ENAP? Quais são os tipos de cursos, né, para o servidor que entrou agora, né? Ele acabou de ser nomeado, tem aquela euforia, né? Quando a gente passa no concurso. A gente estudou tanto para uma prova, né? E quando a gente ingressa no serviço público, os conhecimentos, eles dificilmente ficam concatenados para a atuação do servidor. E aí fica se sentindo um pouco perdido, né? Então, qual seria o papel da ENAP nesse processo? Então, a ENAP, a gente preza, né? Nosso propósito é fazer a transformação do Estado por meio do conhecimento e da prática. Então, na ENAP, o servidor, ele encontra tanto cursos tradicionais, então tem curso de EAD, tem cursos presenciais, tem cursos híbridos, então vários modelos de curso, e também tem muita oportunidade de trabalho técnico, principalmente na área de inovação em governo. Então, participar de times, de laboratórios de inovação. Então, a ENAP trabalha nessas duas vertentes, né, a prática combinada com a geração do conhecimento. A ENAP, ela atua tanto para os servidores federais, mas também estaduais e municipais. Então, ela tem a missão de formar todo o executivo nacional, né? Então, dos 3 níveis aí de governo. Essa é a nossa missão
Para isso, a gente oferece cursos em diversas temáticas. Então, você, servidor público, que entrar, né, o concurseiro que está aqui nos ouvindo hoje, que daqui a pouco vai virar servidor, vocês vão encontrar na ENAP uma companheira para sua jornada de vida de ensino. Então, é aprendizado ao longo de toda a vida. Vai ter cursos lá, a gente oferece tanto curso na área de gestão, na área de liderança, em áreas temáticas específicas, então na área fazendária, na área social, meio ambiente, tem cursos em diversas áreas. Com certeza, todos vocês, novos servidores, vão estar fazendo aí a sua jornada de vida com a gente. É muito bom. Por experiência própria, né? Quando eu entrei no cargo de auditora na CGU, eu estava com um acúmulo de conhecimentos teóricos, eu nunca tinha sido auditora antes. E aí eu ficava imaginando como seria a minha atuação reunindo todos aqueles conteúdos do edital. E me sentia muito insegura, né, para começar. E não só a mim, outros concurseiros também, que quando ingressaram, nossa, será que eu vou dar conta? Um cargo tão importante para o país e tal, a gente com conhecimento de concurso é o suficiente, e que no dia a dia você vai ver que desassocia um pouco, né, a sua atuação prática e precisa de um conhecimento teórico, uma base, para que você exerça com maior segurança. O estudo para concurso, tradicionalmente, ele não trazia esse suporte, né, pro concurseiro. Ficava mais aquela coisa do decoreba, muitas vezes, né, e na hora de atuar gerava um pouco de insegurança. E eu encontrei na ENAP esse abraço, né, de, nossa, agora eu vou entender, porque eu estudava papéis de trabalho, por exemplo, para marcar o X no lugar certo na questão objetiva ou numa discursiva. Mas o papel de trabalho na atuação do auditor, qual a importância dele? Então, o curso ele trazia todo esse processo até o relatório de auditoria. Então, para mim, foi um abraço, como eu falei, e eu consegui atuar como auditora com uma segurança maior. Então, a ENAP ela foi criada em 86 para formar especificamente a carreira de gestor público, a PPGG. Então, ela foi criada para fazer a formação desse grupo de servidores. De lá para cá, né, muitos anos já, a ENAP foi crescendo e abarcando todas as outras carreiras, né, de auditor também. E agora, com o novo concurso público unificado, a gente está preparando para todos os servidores novos que entrarem uma formação, justo para não acontecer isso que aconteceu com você, que aconteceu comigo quando eu entrei também. Então, a gente está fazendo um curso de formação, ele é diferente para cada carreira, mas ele dá essa noção e essa segurança, porque, como você falou, quando a gente está estudando para o concurso, é um tipo de estudo, você quer marcar o X no lugar certo, né? Ou fazer a discursiva ali com o português mais perfeito e com todo o conteúdo necessário. Quando a gente vai trabalhar a aplicação desse conteúdo, a habilidade, né, de se lidar com ele no dia a dia, ela é diferente. Você tem que aplicar na prática, você tem que ter a consciência que você passou num concurso público, não é para ganhar o salário no fim do mês. É também, né, a gente gosta, mas é principalmente para servir o público. Por isso que chama servidor. Então, nesse curso de formação, a gente vai trabalhar e ensinar para os novos servidores o que significa ser servidor, o que é isso, o que eu vou entregar para a sociedade, como eu vou fazer, para que as pessoas fiquem menos perdidas. A gente saia do teórico, do marcar o X na prova, para entregar valor para a sociedade, porque é isso que a gente, servidor público, faz, entrega valor para a sociedade. E como auditora, exigido da unidade auditada a aplicação correta dos recursos, né, regularidade da aplicação. É interessante que a administração também enxergue essa unidade auditada para capacitá-los a fazer o correto. Porque a unidade auditada, ela busca fazer o correto, mas busca também esse seu aperfeiçoamento. O que a administração espera, né, dessa unidade? Exatamente. E principalmente o que a sociedade espera, né? Porque a gente, aí estou me colocando aqui no chapéu de
população, né, e não de Sim. servidora, Aham. a gente pede, a gente quer estrada bem boa, né, sem buraco, a gente quer educação, quer saúde, quer chegar no hospital e ser bem atendido, mas a gente no dia a dia não pensa muito como é que esse serviço está ali, né? O que tem por trás de um médico me atendendo no SUS? O que precisou ser feito? E aí entra auditoria, entra toda a parte de orçamento. Então, a administração pública, ela tem tanto o serviço direto, com que a população tem mais contato, quanto toda essa área de administração que dá suporte para que o serviço direto esteja, né? Para que tenha um médico ali, para que tenha uma rua asfaltada. Então, a gente tem toda essa área que dá suporte. E muitas vezes as pessoas que não estão no serviço público não enxergam essa administração pública. E ela é fundamental, porque ela é que garante que o dinheiro chega direito para poder fazer o conserto da rua, do buraco, é ela que garante que o médico está ali atendendo. Então, aí a auditoria está aí nesse bojo, né? Ela vem tanto fiscalizar, tanto ver se o dinheiro está sendo bem aplicado, quanto treinar quem está na ponta a fazer a aplicação correta, porque muitas vezes o servidor que está ali trabalhando na área social, por exemplo, ele não conhece de orçamento, não conhece de finanças, então não é que ele faça errado, é porque ele não conhece. Então vem a auditoria para dar esse suporte, para falar, olha, é melhor fazer assim, a contabilidade é melhor dessa forma. Então, tem todo esse lado, vamos dizer, invisível do serviço público, que a população em geral não vê, e que é um trabalho fundamental e importante, e que agrega um valor enorme para a nossa sociedade, porque é ele que garante o atendimento direto para a população. E a ENAP atua na formação de todo esse campo, né, dessa administração. Sim, até evidenciar também as boas práticas, né, que a unidade tem aplicado, e a ENAP, os cursos da ENAP, né, os que eu tive o acesso, né, para fazer, ele traz até exemplos práticos. Sim. Isso é maravilhoso, porque a gente sai um pouco daquela monte de teoria e entender como é que se aplica. Exatamente. Como a ENAP, ela forma os servidores públicos, esse é o objetivo, né? Formar a pessoa para o mercado de trabalho, né? Para o mercado de trabalho público, né? Mas para o trabalho. A gente sempre trabalha com metodologias ativas. Todos os nossos cursos, eles têm teoria e prática. Então, nunca alguém vai chegar na ENAP e achar um curso que é só só teórico, só vai ficar ali ouvindo o professor falar. Não, todos os nossos cursos a gente aplica, faz aplicação, faz estudo de caso, faz rodas de conversa, enfim, várias técnicas pedagógicas de andragogia que cuidam dessa parte prática da aplicação. Porque um adulto, quando ele chega para fazer um curso, por exemplo, você que estudou, passou no concurso, você chega, você traz uma bagagem, né, para dentro da sala de aula, você tem uma experiência. Então, essas metodologias colaborativas e práticas, elas ajudam com que a gente aproveite o que cada um trouxe e torne esse aprendizado mais significativo para o grupo, né, criando uma inteligência coletiva. É isso que a gente faz em todos os nossos cursos. É importante para o gestor também que está assistindo, que isso ajuda até no mapeamento de competências, né, do servidor que está na sua área, né, de que forma pode capacitar esse servidor para uma determinada atividade, criar um novo produto do próprio setor com base nessas competências adquiridas. Então, que existe um público diverso aqui no Pod Concurseiro, né? Tem gente que não é concurseiro e acompanha, são servidores, né, que estão dentro do serviço público e também a sociedade, por curiosidade, né, de saber como é que funciona e tal. Então, eu queria que você trouxesse também quais são os acessos. A sociedade pode acessar os cursos ou somente os servidores? A gente tem vários níveis de acesso. A sociedade, qualquer pessoa, pode acessar os cursos através da Escola Virtual de Governo, www.escolavirtual.gov.br. Então, na Escola Virtual de Governo, vocês vão encontrar mais de 600 cursos em diversas áreas diferentes, e esses cursos são cursos preparados ou para formar a população em temas relativos ao entendimento do que é governo, ou temas dos servidores. Então, lá vai ter curso que é técnico, que só faz sentido para o servidor, por exemplo, Sei Usar, que é um programa que a gente usa em quase toda a administração. O SEI tem lá um curso que ensina o passo a passo de como usar o SEI.
como você vai ter cursos diversos, como, por exemplo, curso de orçamento, como fazer orçamento público. Então, a gente tem muitos cursos diferentes lá dentro, né? A gente tem cursos, por exemplo, bem modernos de inteligência artificial, para que você entenda como que está a inteligência artificial, a história, as questões éticas envolvidas. Então, ou seja, é uma gama variada, mais de 600 cursos, eu podia ficar aqui o podcast inteiro falando de todos os temas. Esse é o primeiro nível, né? Então, todo mundo pode acessar. Quem quiser já pode ir lá agora, entrar e fazer algum curso. Ele é livre e ele dá certificado ao final. Isso é que é legal, né? Ele, além de ser de graça, tem um certificado para comprovar ali se você fez a prova e foi aprovado. A gente tem cursos que são específicos para servidores públicos. Então, todos os servidores públicos podem vir e se matricular, sejam eles federais, estaduais ou municipais, né? Então, a gente tem, para atender os estados e municípios que estão, ou o Serviço Federal que está fora de Brasília, a gente faz vários cursos remotos. Então, tem o professor, mas você assiste pelo seu computador ou o seu celular, tablet, enfim, de onde você estiver. Precisa só ter acesso à internet. Então, a gente tem esses cursos para as pessoas que estão fora de Brasília, né, poderem ter acesso. A gente tem curso presencial, então a pessoa tem que estar aqui em Brasília fazendo. A gente tem mestrado e doutorado profissional. Então, nesse caso, tem que ser servidor público, não pode ser só comissionado, né? Tem que ser de alguma carreira do serviço público. Então, tem mestrado e tem doutorado. A gente tem MBA também, então, em diversos temas, temos uns 4 MBAs no momento abertos, que também é um ensino mais longo, que também dá o diploma, né, o certificado, e a gente tem cursos específicos para quem entra na área de gestão, que aí são altos executivos, para quem já assume cargos comissionados, então a gente tem cursos focados nesse público, ou seja, é uma diversidade de cursos para a diversidade do serviço público brasileiro. Sim, e por falar em diversidade, né, do serviço público brasileiro, o Concurso Nacional Unificado, ele trouxe essa porta aberta, né, para o concurseiro em diversos locais do país, né, não se limita apenas a cotas, né, que é extremamente importante nos certames, mas além das cotas, a democratização de acesso para o concurseiro que não consegue pagar várias taxas de inscrição de diversos concursos, não conseguem viajar para outro estado para fazer um concurso. Às vezes o concurso é somente em Brasília, né? Então todo mundo se desloca para cá para fazer o concurso, ou então nas capitais de onde eles moram. E isso limita muito a abertura dessa oportunidade para essas pessoas. Eu vi um caso de um concurso estadual que aplicou a prova numa quarta-feira. Você imagina? Possível. Numa quarta-feira, quem trabalha, como é que faz? Então, você já filtra os candidatos a partir da data da prova, no local que você vai fazer a prova. Então, essa capilaridade que trouxe, né, o Concurso Nacional Unificado, abre muitas oportunidades para você que está aí do outro lado, nunca imaginou poder participar de um certame de auditor fiscal do trabalho, por exemplo, de especialista em políticas públicas e gestão governamental, e agora poder fazer, né? E além disso, poder escolher mais de um cargo dentro do seu bloco, né? E o José Celso, o secretário de gestão de pessoas do MGI, ele veio, né, para falar do CNU. E uma coisa que a gente mencionou bastante é que a vocação, ela está posta, né? O incentivo à vocação para o concurseiro. Porque diante de tantas oportunidades, ele é obrigado a pensar na área que ele se identifica. Exatamente, isso é ótimo. Porque no normal, o concurseiro olha pelo valor, né, do salário. E muitas vezes, tendo poucos concursos, faz o que tem. Isso. Né? Abriu esse, eu vou fazer, só tem esse. Então, agora, com 6.640 vagas, você tem vários blocos, área de atuação do governo, e escalar ainda os cargos, as suas preferências. Então, obriga o candidato a parar para pensar na sua vocação.
Exatamente, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer servidores públicos, a gente quer que a burocracia, no melhor sentido da palavra, né? As pessoas que trabalham no serviço público sejam pessoas vocacionadas. Não dá para ser só por salário, né? E odiar fazer o que faz. Ninguém faz uma coisa bem se não gosta. Então, com o concurso unificado, você tem, primeiro, a democratização do acesso, né? Foi a primeira coisa que se pensou. A gente tem que ter nos servidores, né, na burocracia, pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares. Não dá para ter uma concentração. A gente tem que ter pessoas vindas de vários níveis sociais, a gente tem que ter pessoas de cores diferentes, etnias diferentes, ou seja, o serviço público ele tem que representar a nossa sociedade. Então, para isso, os servidores têm que ser de todo o Brasil. Então, o concurso público unificado, como ele faz a prova no Brasil inteiro, ele dá a oportunidade, ele dá a chance de pessoas que nunca poderiam fazer o concurso por conta, né, como você falou, do custo da inscrição, várias inscrições diferentes, do custo da passagem, né, para poder ir fazer a prova em lugares longes, a questão do deslocamento, né, pensa, quem é mãe, como é que sai para fazer um concurso numa outra cidade, passa 3 dias longe dos filhos, né, um dia para ir, um dia para fazer concurso, um dia para voltar, não tem jeito. Então, o concurso, ele ajuda e dá oportunidade para muito mais pessoas fazerem. E o que a gente espera é que entre para o serviço público, que passem nessas 6.640 vagas, pessoas do Brasil inteiro que nos representem, né, que traga a diversidade brasileira para o serviço público. Porque a gente sabe que só assim a gente vai ter políticas públicas que realmente vão estar representando os anseios, né, da população e de cada grupo. A gente estava até conversando antes de começarmos a gravação sobre qual seria a importância, né, de ver um beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, que vive a política pública na ponta e está dentro do serviço público, num cargo, por exemplo, de analista técnico em políticas sociais, né, participar da formulação da política pública. Imagina essa pessoa que passou pela experiência, né, de ser o beneficiário e que entrou no serviço público e que pode estar ali retribuindo tudo que recebeu do Estado, né, todo o benefício. Imagina o ganho que essa pessoa dá para a política pública e a riqueza de informação que ele pode colocar numa nova formulação, numa reformulação. Porque a pessoa vai trazer as dores de quem recebeu. Então, ela consegue identificar muito melhor qual o melhor desenho da política para atender aquele beneficiário, porque ele faz parte do beneficiário. Então, essa é a importância da gente trazer pessoas do Brasil inteiro, de todas as classes, de todas as cores e etnias, porque a gente faz com que a política pública seja desenhada por quem vai consumir a política, quem vai receber a política pública. Então, isso faz muita diferença, porque não adianta, por mais que a gente estude, né, vamos dizer, vou pegar o exemplo da área social que você deu, por mais que a gente estude o que é o social, etc., se eu não vivo naquele lugar, naquele território, eu não passei por aquilo, eu vou estar supondo um monte de coisa quando eu faço o desenho, que nem sempre é a realidade. Então, o concurso unificado, ele vai trazer muito ganho para o serviço público, além de trazer o ganho para a própria pessoa que está fazendo o concurso, né? Sim. Qual a perspectiva, assim, né, da administração diante do CNU, como é visto lá fora, né, fora do país, essa iniciativa daqui? Como é que você consegue enxergar esse impacto? Nos fóruns que eu já participei falando desse assunto, as pessoas ficam admiradas, porque é uma escala muito grande, né? O Brasil já assusta as pessoas, os estrangeiros, pelo seu tamanho e pela sua diversidade. E as pessoas que eu tive a oportunidade de discutir, debater, olham o CNU com uma expectativa muito grande, porque é muito inovador, é muito democrático, e está todo mundo olhando para o Brasil nesse momento. Desde o ano passado, todos os países estão olhando para o Brasil, né, e torcendo para o Brasil dar certo, e nós já estamos dando certo, né? E, enfim, então é uma mudança muito grande de realidade. E as pessoas estão, então, da administração pública internacional, olhando para essa experiência para poder, inclusive, pensar em como aplicar nos seus países. O Brasil, ele tem uma tradição muito inovadora em política pública. O Bolsa Família, por exemplo, né, que são os beneficiários aqui do Pod Concurseiro, o Bolsa Família, ele virou exemplo no mundo inteiro quando ele foi criado. Os servidores
professores do Ministério do Desenvolvimento Social à época viajaram o mundo e vinham pessoas de vários lugares do mundo para imitar, e a metodologia foi imitada por muitos países. E a mesma coisa está sendo olhada agora para o CNU. Nossa, muito bom. Como é que foi a repercussão lá na ONU, né? Da participação que você teve, falando do CNU lá? Foi uma experiência muito bacana, pessoalmente e institucionalmente, né? Poder estar lá falando do tema, falando do CNU, falando de todo o trabalho que a ENAP está fazendo nessa construção e no reforço da burocracia representativa. E foi uma repercussão muito positiva. A gente ficou muito feliz de poder ter esse espaço, né, de fala lá na ONU. O guia referencial, né, do concurso público, que foi um material publicado pela ENAP, e que foi um material composto por diversas mãos, né? Universidades federais, pesquisadores, ministérios como o Ministério da Gestão e Inovação, Igualdade Racial, diversos ministérios nessa nova estrutura, né, da esplanada. E ele tem um papel assim fundamental para o candidato do outro lado entender a essência do CNU, né? Porque ele é um guia para aplicação em diversos órgãos do Poder Executivo Federal, né? E a gente consegue ver várias marcas do CNU saindo dali, né? Isso. O guia, ele não foi feito para o concurseiro. Ele foi feito pensando nas áreas de gestão de pessoas dos órgãos. Porque nem todos os órgãos aderiram ao CNU, né? Tem vários que ainda não estão. Tenho certeza que daqui a pouco vão estar todos, mas alguns ainda não estão. Então, o guia, ele foi feito para poder as áreas de gestão de pessoas terem uma orientação de como fazer o concurso, do que colocar, do que preparar. Então, ela foi voltada para isso, né? O objetivo principal do guia. Por quê? Porque a gente ficou muitos anos sem concurso, mais de 10 anos. Isso é uma década. Então, as pessoas que trabalham nas áreas de gestão de pessoas, né, tem muito tempo que não faz concurso. Então, o guia veio para isso, para ajudar aquelas áreas de gestão de pessoas, de carreiras que não aderiram ao CNU, poder fazer um concurso com todos esses princípios do CNU. Então, esse é o objetivo do guia. E foi feito, sim, a várias mãos. E ele dá uma noção para o concurseiro do que vem aí no CNU, né? Porque ele foi lançado antes do edital. Sim. Então, ele acabou dando um roteiro ali do que estaria no edital. Ele traz todo o roteiro de um processo de concurso público, desde a contratação da banca, né? Como é que funciona o dimensionamento da força de trabalho, que teve até um episódio gravado com a Lorena Medeiros, da SGP. Ela veio falar sobre o que seria o dimensionamento da força de trabalho, a importância para criar um concurso público, abrir um concurso, de onde vem aquela quantidade de vagas, né? Por que existe. A Gabriela Lota, ela veio falar sobre o guia referencial, a gente fez uma distância. Então, foi bem bacana, até para entender aqueles eixos temáticos transversais, que são as disciplinas que são mais úteis para o servidor, né? Que não fica aquelas matérias que caem num edital de uma forma que a gente não consegue visualizar, aquela conversa que a gente teve no início do episódio, de que não consegue visualizar na prática a importância daquela disciplina para o servidor. Então, essas disciplinas, elas constam lá no guia referencial e estão refletidas no CNU, né? Exatamente. E a ideia é que esse guia, ele também seja refletido em outros concursos, né? Não só no CNU, mas como uma orientação para os órgãos, né? Como você disse. Isso, um guia referencial para os órgãos que vão fazer concurso e não entraram no CNU, poder fazer um concurso alinhado com a necessidade da administração pública. É isso. E o curso de formação do CNU? Então, o curso de formação do CNU, ele é feito pela ENAP. Então, olha, gente, eu vou falar para vocês, estudem e passem, porque vocês vão adorar fazer o curso de formação. O curso de formação, ele é dividido em 2 grupos, tá? Tem um grupo que o curso de formação, ele é a segunda etapa do concurso. Ele é uma das etapas do concurso, a última etapa. E tem um bloco em que o curso de formação, ele é feito depois que a pessoa tomou posse, tá? Então, vamos primeiro falar desse que é
parte do concurso, é a última etapa do concurso. Esse curso de formação ele vai ser presencial, ele é para algumas carreiras específicas que a lei, né, obriga que tenha o curso de formação como etapa. Ele é presencial, então na ENAP. Todas as pessoas que passarem nesses concursos, fizerem o curso de formação e forem aprovados, vão ter um MBA, uma pós-graduação lato sensu, porque o curso de formação está sendo desenhado como uma pós-graduação lato sensu. Então, dependendo da carreira, ele vai variar de 360 horas a 550 horas. Uau. Depende da carreira, tá? A de gestor EPPGG é 550. Tem outros que é 360, tem carreira que é 440. Aí vai depender da carreira diferente, qual carreira. E aí, o que tem em comum nesse curso? Tem 120 horas do curso, que ele é igual para todas as carreiras, que então é essa questão que a gente falou aqui no início do concurso, né? O que é o servir público, como é a organização do Estado, como funciona o trabalho público, coisas que todos os servidores precisam saber. Então, as primeiras 120 horas são blocos que fazem essa formação, a formação geral de todos os servidores. E o resto das aulas é específico da carreira da pessoa. Então, por exemplo, quem passar para ACE, né, analista de comércio exterior, já vai passar e já vai começar o serviço público como especialista em comércio exterior. E aí vai ter, então, o resto das outras horas, né, da formação, trabalhando ali especificamente esse tema de comércio exterior. E trabalhando, aplicando na prática, naquela metodologia que eu falei aqui no início, né, que você já passou por ela e já experimentou, ou seja, aliando o conhecimento, então aliando o que já estudou para o concurso, aliando o conhecimento novo que vai ser dado com a prática do analista de comércio exterior. E assim para cada carreira. Então, cada um que passar, então estudem, gente, porque aí além de virar servidor público, vai virar servidor público com uma especialização lato sensu já. Agora, o outro grupo, que é o pessoal em que vai tomar posse e depois vai fazer um curso de formação, a gente vai ter um curso de formação de 250 horas, ele vai ser EAD, então ele vai ficar online, vai acessar online, e aí esse curso vai fazer uma formação ampla e geral também do que a pessoa precisa para ser servidor público, tá? E é um curso, apesar dele ser online, ser remoto, ele é um curso que vai aliar muita prática, ele vai ter muito estudo de caso, ele vai ter perguntas orientadoras, ou seja, quem fizer vai conseguir fazer a junção do teórico com a prática também. Então, a gente está preparando para todos os grupos. Então, 6.640 pessoas que entrarão, dependendo da carreira, vai passar por um curso de formação ou pelo outro, mas todos terão um curso de formação. Então, ninguém mais que entrar no serviço público vai entrar e ficar perdido como você ficou, como eu fiquei, de nossa, agora, né, o que eu faço? Não, porque vai ter esse curso de formação bem denso, preparando vocês para serem os novos servidores públicos e poderem desempenhar bem seu papel, e com isso vai ganhar todo mundo do Brasil, né? Porque são servidores públicos que entregam as políticas públicas. E ajuda muito no nivelamento, né, do concurseiro, que ele foi aprovado no CNU. É como se fosse ele foi bem na prova. O edital ele já exigiu bastante dessa capacidade interpretativa, né, a prova em si, que é o processo de qualquer concurso, né? E aí, quando ele entra no serviço público, ele vai passar por um nivelamento, né, de entender a administração, que era uma coisa que eu senti quando eu entrei no Ministério do Planejamento em 2016. Eu queria entender o que era o Ministério do Planejamento. Pois é. Né, porque a minha atividade apenas ali, eu não conseguia enxergar o sentido daquilo, se eu não entendesse o todo da administração. Exatamente, é isso que a gente sente quando a gente entra, né? Às vezes você entra em carreiras específicas e fica muito focado naquilo que você tem que fazer, ali na sua tarefa, e você não vê a conexão com o servir público, com o Brasil. Então, é isso que esse curso de formação vai propiciar. Essa visão mais ampla de como que se dá a administração e como o seu papel da sua carreira afeta a administração pública. Excelente. Então, pessoal, se você está aí desmotivado, teve o adiamento das provas, agora hoje são... Que data é hoje, gente? Eu sempre esqueço a data do dia de hoje. Hoje são dia 3 de junho. Já temos a prova remarcada, mas eu percebi que muitos concurseiros ficaram desmotivados
por causa do adiamento, não sabia a data ainda, agora você tem a data. Então, volta aí a sua motivação do CNU. Esse episódio ele vai te ajudar também nesse sentido, para você conseguir se visualizar nesse recebimento que a administração vai ter, né? Que vai ser um momento festivo para a administração, receber todos esses candidatos. Super né? festivo. Vai ser um evento. E vocês fiquem bem animados e aproveita que adiou para poder estudar cada vez mais, né? Você vai ter mais tempo para se preparar e passar nessa prova. Sim. Né? Que a gente do lado de cá, na administração pública, a gente está muito ansioso, esperando a chegada de vocês, que vão passar no concurso. A gente está aqui esperando, é sim uma festa. A administração pública tem muitos anos que está sem concurso, a administração pública federal. A gente está precisando de servidor, estão todos os órgãos, muita gente aposentou, muita gente saiu do governo, então a gente está muito precisando de vocês. Muito bom. Vocês se animem para poder vir fazer a prova e entrar. Legal. Eu vou colocar um link abaixo do episódio, o link da ENAP, dos cursos que são para a sociedade, né, da EVG, e colocar, EVG, né? EVG. EVG, e colocar dos servidores também, para que vocês possam se inteirar da instituição, né? Coloque nos comentários o que vocês acharam do episódio, as dúvidas que vocês tenham também, que na medida do possível eu vou respondendo as perguntas de vocês, e eu quero muito que vocês fiquem motivados para o Concurso Nacional Unificado, porque é o concurso que traz uma motivação de o que seria o servir público, né? O ethos público que a gente tanto fala aqui no Pod Concurseiro, e a gente vê isso na administração, né? Então, imaginar você se visualizando no curso de formação, entender que a administração ela quer capacitá-los para entregar um serviço de maior qualidade, isso traz mais um motivo para você continuar estudando para concurso, né? E, quem sabe, poder mudar a ponta da política pública através da sua vivência, porque não é só o conhecimento técnico, né? Então, a sua visão de mundo também vai ser muito bem-vindo, né, para a administração. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se quiser deixar uma mensagem, Betânia, para os concurseiros. Bom, gente, eu deixo a mensagem aqui para os concurseiros e os servidores, que você falou que também assistem, né? Então, para todos vocês que estão nos assistindo, contem com a ENAP para a formação de vocês ao longo da vida. A gente está lá para servir também, somos servidores, estamos lá para servir com a parte de apoio educacional. A gente tem, hoje em dia, que aprender a vida inteira. Então, a ENAP vai ser sua parceira durante toda a sua carreira. Conte com a gente. Ótimo. Então, muito obrigada, pessoal. E se inscreva no canal do YouTube, né? O Pod Concurseiro. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, porque eu não sou blogueira nata, entendeu, Betânia? Sigam o Instagram também do Pod Concurseiro. E até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Até mais.